Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa segunda aula a respeito da questão da Palestina. Estivemos vendo na semana passada a questão histórica e hoje queremos concluir este assunto falando sobre as implicações religiosas para a Igreja do Senhor, para o povo de Deus neste tempo. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite a oportunidade, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei e principalmente compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que a palavra do Senhor continue sendo ministrada aqui no nosso canal. Vamos então à nossa aula de hoje a respeito da questão da Palestina. Na última aula, perguntamos quais as implicações espirituais que podemos observar neste evento que está acontecendo ali no Oriente Médio, quais as implicações que podemos observar neste evento da crise entre Israel e Hamas e o que isso tem a ver com a Igreja do Senhor, que somos nós, ou como povo de Deus, né, de uma forma geral. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus tem um povo. No Antigo Testamento, era o povo de Israel como nação, mas no Novo Testamento, este povo de Deus é formado por Israel e os gentios, entendendo que tanto Israel como gentios não são a totalidade das suas pessoas, mas a totalidade daqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus e creram na sua obra redentora para as suas vidas. Para entender esta visão, nós precisamos ter em mente o plano de Deus para a sua criação, ou seja, para a criação da humanidade, e como seria concluído no final dos tempos na restauração total desta humanidade. Dentre as várias visões escatológicas que são ensinadas, a que eu considero mais adequada ao texto bíblico é a do pré-milenismo histórico, que vamos explicar aqui mais ou menos como funciona. Nós estamos vivendo a era da igreja, que iniciou após a ressurreição de Cristo, após a sua morte. O próximo evento que acontecerá será a grande apostasia, que seria o desviar-se dos caminhos do Senhor, e a consequente grande tribulação com o reinado do anticristo. Após isso, nós teremos a volta de Cristo, que é quando os judeus vão se converter a Cristo. E o que acontecerá na volta de Cristo? O arrebatamento com a ressurreição dos crentes e a consequente batalha do Armagedon com a destruição do anticristo. Após este evento, nós estaremos entrando no milênio, quando Satanás será preso. Porém, todas estas coisas só irão acontecer com o templo reconstruído, o sacerdócio e os sacrifícios rituais restaurados. Nós vamos ver por que desta necessidade da reconstrução do templo para que aconteçam esses eventos. Após o milênio, Satanás será solto, teremos a batalha de Gog e Magog, a ressurreição dos incrédulos e o julgamento no grande trono branco. E após isso, nós estaremos entrando no estado eterno, na eternidade, como produto final da história que Deus promoveu para a humanidade. Vamos ler o texto de Ezequiel, no capítulo de número 37.
Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então aqui nós temos algumas considerações a respeito desta parte que fala aqui, ó. E os congregarei de todas as partes e o levarei à sua terra. Nós podemos ver que aqui duas situações. Esta profecia de Ezequiel, ela estava sendo feita com eles lá na Babilônia. Então, trazer de volta o povo para a sua terra pode significar, de acordo com essa profecia, o retorno de Israel, o retorno do povo de Israel, do povo de Deus do Antigo Testamento, para a sua terra natal, de onde foram tirados e levados para o exílio. Como também pode significar uma profecia para o futuro, quando o povo, após a destruição do ano 70, como vimos na semana passada, foi levado para todas as nações, foi espalhado por todas as nações, por todas as partes do mundo, e em 1948 eles retornaram para a sua terra ali, para aquele local onde foi escolhido pela ONU para que eles retornassem e fundassem a nação de Israel. Então temos duas questões aí. Mas vamos continuar o texto. Lá no versículo 24 fala assim: e meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Aqui nós já encontramos uma situação. E o meu servo Davi será rei sobre eles. Ora, Davi havia morrido há alguns séculos, né? Aqui nós estamos nesse período aqui de Ezequiel, nós estamos por volta do ano 500, 400, né? Entre o ano 500 e 400 depois de Cristo, ou entre o ano 500 e 400 antes de Cristo. E o rei Davi morreu por volta do ano 900 antes de Cristo. Então, com certeza, esta declaração, meu servo Davi será rei sobre eles, não é um servo Davi literal. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais. E habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será um príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Isso aqui é interessante, já vamos ver. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso aqui demonstra que haverá um momento em que o templo deverá ser reconstruído. Então, foi reconstruído após eles voltarem do exílio na Babilônia, depois foi destruído no ano 70 e deverá ser reconstruído novamente. Vamos ver mais à frente a necessidade disso. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Agora, a respeito da aliança perpétua, o que eu quero mostrar para vocês? Existem várias alianças que foram feitas no Antigo Testamento com alguns servos de Deus. E a aliança feita com Abraão é considerada uma aliança perpétua, porque ela abrange a posse da terra,
abrange o fortalecimento e a criação de uma grande nação, e esta grande nação, essa existência dessa grande nação, seria o meio de bênçãos para todos os povos, para as outras nações. E aí, quando nós consultamos o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, nós vemos Paulo dizendo o seguinte: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes escolheu. Isso aqui, algumas pessoas, algumas instituições ensinam que a igreja, após o advento de Cristo, substituiu Israel. Então, hoje, Israel, como povo de Deus, ele não existe mais. A missão de Israel foi rejeitada por Deus, e agora quem cumpre este papel é a igreja. Segundo o que Paulo está dizendo aqui, esta visão ela é uma visão deturpada, porque de maneira nenhuma Deus rejeitou o seu povo. Se nós formos observar, quando Jesus iniciou o seu ministério, Jesus era judeu, ele falou sobre a sua doutrina entre os judeus, não era intenção de Jesus criar uma nova religião, e muitos judeus se converteram a Cristo naquele período. Ali no livro de Atos, primeiro tivemos ali 3.000 judeus que foram convertidos, depois 5.000, e muitos outros durante o período que o chamado de igreja primitiva, muitos judeus se converteram a Cristo. Então, o propósito de Deus, de maneira nenhuma, foi adulterado, foi mudado. E mesmo no Antigo Testamento, nós vemos que dentro do povo judeu existiam aqueles que eram fiéis e aqueles que não eram fiéis a Deus, mesmo Deus havendo escolhido o povo de Israel como sua nação escolhida. Então, até muitos reis, não seguiram esta escolha de Deus, rejeitaram a escolha de Deus para a vida deles. Então, esta questão de Deus haver rejeitado o seu povo não aconteceu. E hoje nós temos esta junção, tanto de Israel e gentios, aqueles que aceitaram Jesus como o povo de Deus. Então, a igreja ela não substituiu Israel no plano de Deus. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas não lhe diz a resposta: reservei para mim 7.000 homens. Mas não lhe diz a resposta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, Deus escolheu um povo, e dentre esse povo tem aqueles que agem pela graça, recebem essa eleição, e tem outros que não. Isso desde o Antigo Testamento. Então, Deus não rejeitou o seu povo. E no Novo Testamento, quem é esse povo de Deus? No Novo Testamento é aquele que é convertido a Cristo, seja judeu, seja gentio. E aí, nesse quadro, nós temos este resumo daquilo que Paulo explica ali no capítulo 11. Então, a bênção de Deus sobre o reino original, primeiramente em Israel. Israel era o detentor de mostrar a bênção de Deus para todos os povos, para os gentios.
esta aliança que foi feita com Abraão, Israel rejeitou esta aliança. Israel, não o Israel como um todo, mas alguns do povo de Israel não aceitaram. E por causa disso, como diz a palavra de Deus, por causa dessa rejeição, os gentios passaram a ter parte também desse trabalho de Israel de mostrar quem é Deus. E no final, tanto Israel como os gentios, aqueles que aceitarem a bênção de Deus sobre o reino messiânico, irão compor o reino de Deus, irão compor o povo de Deus. E hoje nós estamos vivendo o tempo dos gentios, o tempo daqueles que aceitaram e ainda irão aceitar a palavra de Deus como regra para as suas vidas. Como diz o texto de Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, este tempo dos gentios começou após a ressurreição de Jesus em Mateus, e é por isso que ele manda pregar a sua palavra. E quando vai terminar este período? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, versículo 21, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Este desejo, esta ideia de que Jerusalém cercada por exércitos e a desolação chegando, e a abominação desoladora no lugar santo, é para se cumprir todas as coisas que estão escritas. Escritas aonde? Na própria Bíblia, nos profetas. Mas, versículo 23, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. E aí, voltando no texto de Romanos, nós fazemos uma ligação para ver o que Jesus falou e agora o que Paulo coloca, e nós fazemos então a junção e verificamos que nós estamos vivenciando alguma coisa bastante importante. Olha só, versículo 11 de Romanos 11, diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para incitar a emulação. Então, Paulo, ainda falando que Deus não rejeitou o seu povo, fala que por causa deste tropeço dos judeus, é que veio a salvação para os gentios. E aí Paulo conclui: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, ou seja, quanto mais bênçãos virão para o mundo quando os judeus se converterem. Porque a queda deles, o tropeço deles já trouxe salvação para os gentios, já trouxe riqueza para o mundo, né? Agora, o que vai acontecer quando os judeus se converterem? Versículo 13, porque convosco falo, gentios, que quando for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Então, Paulo está envolvido no seu ministério, mas da mesma forma ele quer incitar que alguns dos judeus também sejam salvos. Versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo,
qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Vida dentre os mortos pode ter dois sentidos. Ou o sentido de recuperação, né, de arrependimento, mas também pode significar que quando os judeus resolverem aceitar a Jesus, será o momento, como nós vimos naquele quadro, da ressurreição dos mortos. A salvação dos judeus, a conversão dos judeus acontecerá no período em que Jesus volta e é reconhecido por eles. E esse momento também será a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição. E aí, versículo 16, ele conclui: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, na alegoria da oliveira, nós temos as raízes, que são as raízes da oliveira, que são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e a árvore boa é Israel, ou seja, a nação que foi escolhida como aquela que iria mostrar as bênçãos de Deus para as outras nações. Porém, em todo o tempo, nós temos pessoas que fizeram parte da nação de Israel, mas que rejeitaram esta escolha de Deus. E eles foram o quê? Quebrados, galhos quebrados e retirados da árvore e lançados no fogo. Assim diz a palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, gentios que foram enxertados para produzir bons frutos em Cristo nesta árvore. Agora, com respeito a Israel e o fim dos tempos, nós precisamos estudar sobre escatologia. A Bíblia nos orienta que devemos estudar e atentar para os sinais. E estes sinais são a nossa tranquilidade e confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Temos visto muitas pessoas alarmadas, muitas pessoas pensando, é o fim dos tempos, é o fim dos dias, nós estamos vivendo o apocalipse. Calma. Vamos observar o que dizem estes sinais com respeito a Israel e o fim dos tempos. Primeiro, os judeus, a Bíblia fala que os judeus precisam voltar para a terra de Israel. Isso já aconteceu. E a partir desse momento, a nação de Israel foi restaurada como nação. Jerusalém saiu do domínio gentio. Como nós vimos na semana passada, numa destes conflitos, destas guerras, para tomar posse daquela terra ali, a partir de 1948, e em 1967, Jerusalém saiu do domínio gentio e passou a ser dominada pelos israelenses. Então, isso aí é algo que nós precisamos observar como sinal do final dos tempos. Jerusalém é palco do fim dos tempos. Aqui nós já começamos a verificar que existe alguma coisa que é parecida com o que está acontecendo hoje ali no Oriente Médio, porém ainda não. Por quê? Porque os conflitos não estão acontecendo em Jerusalém. Embora Jerusalém seja alvo, mas o conflito está fora de Jerusalém, está longe de Jerusalém. Israel é restaurado espiritualmente. Com certeza, aqui ainda não aconteceu. Existem, sim, muitos israelenses e israelitas que já se converteram ao cristianismo, sim, mas ainda não totalmente. E isso só vai acontecer quando houver a manifestação do Messias. Então, esta restauração de Israel ainda não aconteceu. Então, nós temos aí um laço de tempo para acontecer. Haverá um templo em Israel. Nós temos a certeza disso também, que
existem movimentos ali em Israel, principalmente em Jerusalém, para a reconstrução do templo, mas esse templo ainda não foi reconstruído. Os judeus encontram o Messias. Com certeza, isso também ainda não aconteceu. E chegará a salvação de Israel. Então, com respeito aos estudos escatológicos, o que nós estamos vendo dentro destes 7 sinais? Que somente os judeus voltaram para a sua terra e Jerusalém saiu do domínio dos gentios. Isso nos traz uma certa tranquilidade em observar aquele conflito ali e perceber que existe sim algumas coisas que naquele conflito podem mudar a geopolítica de como nós estamos vivenciando, as coisas que estão acontecendo no mundo, tudo bem, mas ainda não é o fim dos tempos, porque ainda faltam muitas coisas para acontecerem naquele local e para se cumprir o que a Bíblia está falando. E aí nós temos vários textos da palavra de Deus que nos orientam a olhar o que está acontecendo e ter a certeza de que sim, pode ser o início, como diz o texto de Mateus, o início das dores, mas ainda não é o final da história. Então nós podemos sim estar tranquilos com respeito a isso. Então diz lá no texto de Zacarias, capítulo 8, versículos 7 a 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Então nós podemos ver que isso aqui já aconteceu, é o retorno do povo de Israel para a sua terra. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Isso aqui também já aconteceu. Os judeus foram levados cativos, Jerusalém foi pisada pelos gentios, e o tempo dos gentios, isso vai acontecer, Jerusalém ser pisada, até que o tempo dos gentios se completem. Então, hoje, nós temos... Deixa eu virar aqui para falar com vocês um pouquinho. Hoje, nós temos os gentios ainda pisando em Jerusalém. Embora nós tenhamos ali o domínio do povo, o domínio do exército de Israel sobre Jerusalém, mas nós temos também aquelas mesquitas que eu falei, né, na semana passada, que foram construídas ali no local onde seria o templo. Então tem aquelas mesquitas ali ainda ali funcionando, né? E isso é uma forma de dizer que os gentios ainda estão, de certa forma, dominando Jerusalém. Então, os versículos bíblicos que falam a respeito dos eventos do final dos tempos, esses 2 versículos aqui nos falam de coisas que já aconteceram e coisas que ainda estão acontecendo. Mas existem outros sinais que vão mostrar algo que ainda vai acontecer naquela região. Nós precisamos estar atentos quando isso vier a acontecer. E aí nós temos o versículo de Mateus 23, que Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais,
Bendito o que vem em nome do Senhor. A restauração de Israel vai acontecer quando eles reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E quando isso acontecer, quando esta restauração vier para Israel, quando o povo reconhecer, quando o povo judeu reconhecer que Jesus é o Messias, aí, neste momento, será iniciada serão iniciados os eventos do final dos tempos. Então, enquanto isso não acontecer, você pode ficar tranquilo, você pode dormir, pode observar, sim, aqueles eventos que estão acontecendo ali no Oriente Médio, olhar esses eventos, tirar lições, se voltar para Deus, porque o desejo de Deus é exatamente esse, que nós, vendo estas questões, vendo aquilo que está acontecendo ali, nós possamos nos voltar, nos converter os nossos corações a Deus, porque esse é o objetivo. E lembrar que o fim está próximo, mas ainda não é o fim, ainda não é o momento final, ainda temos um tempo. Vamos atentar para isso. Aqui está o momento que nós precisamos ter a certeza de que vai começar a aparecer o final desta história. Que é quando nós virmos a abominação no lugar santo. Então, Jesus, ele fala exatamente sobre isso. Enquanto nós não virmos a abominação da desolação ali no lugar santo, o tempo do fim não acontece. Então há necessidade de que, para que a desolação da abominação da desolação fique no lugar santo, ela seja manifestada. E aí é o texto que fala lá em 1 Tessalonicenses, quando Paulo ia entrando, falando que nada vai acontecer enquanto o anticristo não for revelado. Então, enquanto estamos vendo esses conflitos acontecerem, ok, o anticristo foi revelado, aí nós vamos ter ok também. Por quê? Porque aí nós vamos ter certeza de que as coisas do fim, elas estarão mais próximas ainda. Hoje nós estamos mais próximos dos tempos do fim do que ontem, mas ainda não é momento de apavoramento, é momento de reflexão, é momento de nos voltarmos para Deus. E aí, como diz o texto de Romanos, o texto de Romanos nos fala: porque não quero, irmãos, que sejam ignorantes com o segredo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, parte do povo de Israel, parte do povo escolhido no Antigo Testamento, não aceitou a obra de Deus, não aceitou a obra de Deus em Cristo. Porém, haverá a plenitude dos gentios, ou seja, este tempo irá encerrar, principalmente quando Jesus voltar. E aí diz o texto lá no versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então esse libertador é o Messias que volta. É o Messias que vem para nos libertar. E ao mesmo tempo vem para julgar as outras nações que não aceitaram a sua obra, que não aceitaram o poder de Deus, que não aceitaram Deus como o seu Salvador, não aceitaram o plano de Deus para as suas vidas. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre deles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles.
E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os seus habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esse texto de Zacarias, ele fala exatamente que a obra que Jesus veio fazer, ele vai se cumprir quando ele voltar. E essa volta vai fazer com que, primeiramente, os israelitas olhem para ele e chorem por ter sofrido tanto sem necessidade. Mas é através desta obra, é através deste evento que todo o mistério de Deus, tudo aquilo que Deus planejou, vai se cumprir. Então, vamos ficar atentos ao que está acontecendo. Vamos orar pela nação de Israel, vamos orar pelas outras nações, pelos palestinos, pelos árabes, por todos os outros envolvidos. Vamos orar, vamos pedir a Deus que a sua misericórdia caia sobre aquele povo. Mas, principalmente, vamos pregar a palavra. Vamos consultar a palavra, vamos ler a Bíblia. Quando nós olhamos ali em João, no capítulo 4, quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana, e ela pergunta, onde é que nós devemos orar? Onde é que devemos adorar a Deus? Lá em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? E o que Jesus fala? Não é nem lá, nem aqui. Mas Deus está à procura daqueles que adorem em espírito e em verdade. E o que temos visto ali, nesta guerra, é que eles estão lutando por um local. E Deus está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando todos aqueles ali reconhecerem que é isso que Deus quer, vai ficar irrelevante onde estará acontecendo. Porém, nós precisamos olhar os sinais. E daqueles 7 sinais que nós vimos ali, aqui na nossa aula de hoje, só 2 se cumpriram. 5 ainda faltam se cumprir. Então, fiquem tranquilos. Vivam a sua vida. Adore a Deus. Leia a Bíblia. Converta o seu coração. Para que quando os outros 5 sinais se cumprirem, você esteja preparado e seja restaurado. Da mesma forma que os israelitas, que os israelenses, o povo de Deus do Antigo Testamento, será restaurado e produzirá a restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Quero agradecer a você por ter assistido o nosso vídeo até aqui, até esse ponto. Agradecer e pedir a Deus que abençoe a tua vida, abençoe a vida da sua família, e que todos nós possamos aprender daquilo que a palavra de Deus nos ensina e olhar menos para as notícias, para o que a mídia fala, porque tem muita fake news. Mas nós precisamos ver que na Bíblia só tem a verdade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.